E aí, galera, beleza? Professor Tiago Augusto aqui do Colégio Metropolitano Goiânia e Goiás e estamos dando início a mais um Uai, Isso Pode, o podcast do Colégio Metropolitano. Hoje vamos falar sobre um assunto essencial na vida de todo indivíduo e principalmente na vida dos brasileiros. Vamos abordar hoje o tema violência doméstica. E para compor essa linda mesa, temos aqui o aluno Murilo, da primeira série do ensino médio do Colégio Metropolitano, a professora Fabíola, também professora aqui do Colégio Metropolitano, e o nosso convidado aqui de honra, doutor Nilson Prado. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Murilo, da primeira série do Colégio Metropolitano e queria agradecer o Thiago pela dar essa oportunidade de apresentar. E é isso, né? Vamos, e é isso. Fabíola. Oi, gente. Eu sou a professora Fabíola, aqui do Colégio Metropolitano. Sou professora de literatura, leciono aqui há algum tempo e só quero agradecer, né, ter essa oportunidade de falar sobre um assunto de tamanha importância. Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde à mesa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui pelo convite, pelo Colégio Metropolitano. Obrigado ao professor Tiago. Obrigado, professora Fabíola. Obrigado também, Murilo. De um modo especial, estendo também os agradecimentos ao aluno Gabriel Izek. De um tema bastante que tem uma relevância muito grande, né? E que está, na verdade, em tona todos os dias, né? Então vamos lá, vamos seguir. Todos apresentados. Aqui a gente entende que o Brasil passa por diversos cenários de violência, né? Se a gente for falar de todas as violências, eu acho que não há podcast que aguente. E a gente tem que falar sobre uma específica que aumentou, né, durante esse período de pandemia, que é a violência doméstica. E para a gente começar, eu gostaria que a gente definisse violência doméstica. Como que eu consigo entender o que é violência doméstica? Quando que esse tipo de violência ultrapassa esse ambiente doméstico? Quando que eu consigo entender que eu sou vítima desse tipo de violência? Vamos lá. Primeiro a gente tem que definir aqui a Lei Maria da Penha. Essa é a primeira definição que tem que ser feita. Porque a Lei Maria da Penha é que vai dar o mecanismo e as sanções com relação à violência doméstica. Ali. Uma introdução rápida. A Lei Maria da Penha, ela recebeu esse nome em homenagem a uma biofarmacêutica cearense chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que após ter sofrido 2 tentativas de homicídio por seu marido, lutou pela criação da lei. Uma das tentativas dela, ela recebeu um tiro, ficou tetraplégica ali. O seu marido na época chamava Marco Antônio, ele era chileno ali. Então ele ficava no Brasil e no Chile. Brasil e Chile. Quando ele atentava contra a vida dela, ele exilava no Chile. E depois, com o tempo, ele voltava. E por última tentativa dele, desse senhor Marco Antônio, foi tentar eletrocutá-la durante um banho ali. E aonde, então, gerou todo o questionamento na época, porque não tinha nenhuma lei específica ali de proteção às mulheres em si, aonde em 1998 ali o Centro de Justiça e até mesmo o Direito Internacional do Comitê Latino-Americano juntaram ali com os apoios das ONGs brasileiras que deu esse incentivo aí, fizeram a reclamação formal na OEA, nos seus direitos humanos, ali, sob a alegação de que se passaram 15 anos na época da agressão e esse senhor Marco Antônio não tinha sido punido aí até então. E depois disso foi feito, sim, o julgamento do Estado brasileiro. O crime dela não foi julgado lá. O que foi julgado foi o Estado brasileiro ali, que infringiu a sua Constituição Federal, não protegeu a sua cláusula pétrea, qual que é? Direito à vida, que é o maior bem que o brasileiro tem, é o direito à vida ali. Parte disso, como o Estado brasileiro ele foi condenado por essa omissão, foi aplicado sanções contra o Estado na época ali. E uma das sanções
foram pecúnia, indenizá-la, o Estado indenizá-la, e uma outra foi de protegê-la. E na época, qual foi a forma que o Brasil achou de protegê-la? Foi criando a legislação. Foi criar a legislação, no caso, que foi criada aqui em 2006, que ela foi criada, né? E na sua criação, homenageou, então, a Maria da Penha, onde surgiu o nome da legislação, Maria da Penha, criada em 2006 pela Lei 11.340, e essa lei, esse ano, completa 17 anos, né? 2006, vai dar 17 anos por aí. Então, ou seja, em 2024 está chegando já na sua maioridade penal. Agora, dando continuidade à resposta aqui do professor Tiago, com relação à violência doméstica, para a gente qualificar o que é essa violência doméstica, a Lei 11.304 fala que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível de educação, idade religiosa, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas a oportunidade e a facilidade para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, o que abrange a violência doméstica é um intuito de quê? Da relação dentro do ambiente familiar. Essa sim é que se enquadra a violência doméstica. Tem que estar dentro do seu ambiente familiar. Vamos lá, a gente volta um pouco, vamos voltar um pouco para Maria da Penha, né? Que já, para mim, já é metade dessa roda de conversa aqui. Por que naquele tempo, né? Obviamente hoje a gente tem uma lei que assegure isso. Antes a gente tinha uma lei também, não era tão específica. Mas por que o Estado se omite tanto naquele momento? Por que a gente tem leis tardias para defender grupos tidos como minoritários no país? Falta de representação, talvez? Posso dizer falta de interesse político, falta de interesse legislativo na época. Entendeu? A agressão contra a mulher, eu posso dizer para você que ela iniciou-se na colonização do Brasil. Ali. Foi naquele momento que se inicia a agressão da mulher. A agressão da mulher não é recente. A agressão da mulher não é de agora. Então, por falta de vontade política, talvez também por falta da sociedade cobrar, que é o ponto crucial, é a sociedade cobrar os políticos. Igual a senhora Maria, né, fez, que foi atrás dos seus direitos, lutou por ele, até ser constituído uma legislação específica para aquele tema. O Brasil existe inúmeras legislações criminais, inúmeras. O Brasil, ele é o país onde existe mais leis. A sociedade, ela sente que se tiver uma lei, é sinal que está protegida. A lei vai resolver. E nem sempre a lei resolve. Nem sempre a lei resolve as coisas ali. Então, eu acho que na época, respondendo a pergunta, faltou interesse legislativo, faltou força política e também faltou mulheres igual a Maria da Penha para lutar sobre os seus direitos. Naquele tempo a gente não tinha delegacia da mulher ainda. Não, de forma alguma. A gente pode falar que é algo recente essa criação de uma delegacia foi especializada? obrigado pela Lei 11.340 de 2006. É um resultado da Lei Maria da Penha. É o resultado da Lei Maria da Penha, que foi obrigado mas os estados. Mas a gente ainda vê falhas nisso, porque, por exemplo, nós estávamos conversando antes aqui, nós temos municípios que são constituídos apenas por uma delegacia. Isso. Tem municípios, igual eu vou dizer que os municípios, a gente está aqui em Goiânia, né? Esses municípios de menores, uma população menor, vamos dizer assim, ela é constituída apenas de uma delegacia. E vou mais além. Tem municípios que não tem nem delegacia. Você quer que eu vou agravar? Tem municípios que tem delegacia e não tem delegado. Tá vendo a falta do Estado aí? O Brasil é um paradoxo, né? Tá vendo a falta do Estado agora? Entendeu? Então, delegacias nos interiores aqui do Estado, normalmente, ela é atendida por delegado que pega 3, 4 regiões.
ali. Esse delegado, ele é competente, ele atende 3, 4 municípios ao entorno. Antes desse último concurso público da Polícia Civil do Estado de Goiás, tinha um delegado que rodava cerca de 100 quilômetros de uma delegacia a outra para poder atender. Quem que era, então, entre aspas, vamos dizer assim, um responsável pela delegacia? Normalmente eram os agentes que ficavam lá, não era nem um escrivão, os agentes que ficavam ali, só para falar que tinha uma delegacia, sem estrutura, sem nada. Tem delegacias no interior que funcionam em casa, não tem um local definido do Estado ali, entendeu? Mudamos o cenário, com a graça de Deus, mudou muita coisa, mas ainda tem muitos interiores que sofrem, principalmente interiores pequenos, viu? Que tem a delegacia, mas não tem delegado, e ainda mais, vamos dizer assim, uma delegacia específica para a mulher. Então acaba que esses interiores atendem a demanda de forma geral, atende o crime mesmo, o roubo, o furto, o tráfico e a violência contra a mulher. Desses, o senhor acha que faz vista grossa? Em algum momento fala assim, ah não, foi só um tapinha, volta pra casa, ele só tava bêbado. É comum esse tipo de relação nesses espaços, né? Porque se isso acontece em uma capital, a gente tem uma visibilidade muito maior por acesso à internet, né? Disques, denúncias, por informação. No interior, o senhor acha que esse tipo de violência doméstica ele é mais camuflado, inclusive pela polícia? Eu acredito que não. Não? Não há camuflagem da polícia. Porque a polícia em si, né, o agente, ele responde. Porque é um crime sério. Qual que é o dever do Estado? Proteção. Se uma pessoa que foi covardemente violentada, em todos os aspectos agora, tanto por estupro, como sim a violência, procura as forças de segurança e as forças de segurança que fazem vista grossa, o agente em si, ele responde, entendeu? Porque essa pessoa que sofreu a violência, ela vai procurar os outros meios dela. E vai chegar um momento que esse agente pode vir a responder pelo ato omissivo dele. Então, não acredito de forma alguma que há omissão. Muitos agentes aí, delegados, as medidas que é tomada, as medidas que estão ao seu alcance naquele momento ali. Talvez são até medidas atípicas, que eu posso dizer, medidas atípicas como ameaça, ir atrás do cara e ameaçá-lo, porque talvez não tenha medidas coercitivas naquele momento do Poder Judiciário. Então, no interior, o que acontece bastante são medidas mais atípicas mesmo. De coisa de interior, né? Isso, eu conheço fulano, dou uma prensa no fulano e espero que o fulano melhore. Exatamente. Entendi. Nessa perspectiva de violência doméstica, a gente pode falar que um público que mais sofre violência é a mulher, né? A gente começa com a Lei Maria da Penha. Fabiola, nos é falado aqui que a Maria da Penha sofre uma primeira agressão, que é uma baita de uma agressão. Uma facada nas costas, né? Realmente. Depois ela sofre uma segunda agressão. Nesse momento, né, subentende que algumas das mulheres que sofrem a primeira agressão tendem a ficar com o companheiro. A gente consegue tentar explicar isso? Porque a gente fala, muita gente, né, existe um discurso muito comum e é bom a gente tentar desmistificar isso, que é assim, está lá porque gosta de apanhar. O que você acha disso, Fabio? Nossa, é bem complexo a gente falar sobre esse assunto, porque realmente existe um senso comum de que a mulher realmente, ou ela pede pela agressão. Então, um dos argumentos muito ouvidos é: olha o que você me fez fazer. Então, eu te bati porque a culpa é sua. Se você não tivesse feito isso, se você não tivesse saído, se você não tivesse usado essa roupa, se você não tivesse me desrespeitado, isso não teria acontecido com você. Então, assim, quando a gente vai tentar entender o que faz uma mulher se manter dentro de um relacionamento abusivo em que ela está sendo agredida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não julgá-la, porque esse é um julgamento que se faz, né? Então, assim, a gente não sabe qual o motivo específico, mas a gente pode atrelar e comparar as formas de violência que ela sofre. Uma das formas que a mulher sofre é a violência psicológica. Nessa violência psicológica, ela é induzida pelo parceiro a pensar que ela não é capaz, por exemplo, de se manter sozinha,
de cuidar dos filhos, isso, financeiramente, emocionalmente, né? Então são falas do tipo, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu, ninguém vai te querer com esses filhos, o que você vai fazer sem mim? Você não consegue ficar sem mim, né? Então essa questão é uma questão psicológica também. No caso da Maria da Penha, a gente vê assim uma reação atípica, porque ela se impôs, né? Mesmo que ela tenha sofrido uma segunda agressão, mas ela não ficou parada diante disso. Na primeira agressão, ela volta para casa e aí ela se mantém em cárcere privado durante 15 dias. E aí esse parceiro dela, ele começa a manifestar todas as formas de agressão que a gente tem categorizadas após esse acontecimento com ela. Ele faz tudo, ele faz a violência física com ela, que é a questão da agressão à primeira, a violência psicológica, ele começa a controlar os bens dela, inclusive ele até, um exemplo que ele faz, ele vende um dos automóveis e aí fala que, não sei se eu estou certa, me corrijam por gentileza, que esse automóvel tinha sido roubado, enfim, ele cria uma versão da história, né? Então, assim, violência patrimonial, no caso, que é a que a gente classifica, então ele passa por todos esses limiares. Com certeza houve também a violência sexual, né? Então, assim, em um caso geral, geralmente as mulheres, elas acabam ficando dentro do relacionamento por pura coerção, né? Então, principalmente pela psicológica, a limitação desse dinheiro. Então, como eu vou sair? Às vezes a mulher tem o ímpeto de sair do relacionamento, de pedir ajuda, enfim, de se manifestar de alguma forma, mas ela é coagida a ficar. Então, há uma limitação do dinheiro dela. Como ela vai ficar sem esse dinheiro? Como é que ela vai se manter fora disso? Há uma limitação psicológica. Então, há uma inserção de um pensamento, de uma mentalidade que ela não consegue sozinha. Então, realmente, cada caso é um caso, mas tem esses fatores mesmo, né? Essas formas de violência acabam submetendo a mulher a esse tipo de comportamento. Então, ao invés da gente apontar e falar assim, gosta de apanhar, mas é a segunda vez que apanha já, todo mês essa mulher tá aqui na delegacia e não faz nada, né? Então, assim, tentar entender esse processo interno e tentar acolhê-la numa dessas formas, né? Os amigos falam isso, né? Isso, família, exatamente, né? a própria família, né? Fala isso. Tem um caso emblemático para narrar para vocês aqui sobre esse ponto. Isso aconteceu mais ou menos no ano de 2010, 2009 para 2010. Era recém-formado nessa época aí. Um policial, conversando com ele, eu não advoguei para nenhuma das partes, é um amigo muito próximo, que é um policial militar. Hoje ele, se eu não estiver enganado, acho que ele já até aposentou, inclusive ele era mais velho. Ele foi atender uma ocorrência aqui em Goiânia, num bairro de elite aqui em Goiânia, vamos dizer assim. E lá, quando ele se deparou, porque assim, foi acionado na época pelo Copom, que não tinha esses telefones celular igual tem hoje de forma imediata, né? E nem essas proteções tão contundentes hoje que tem para zelar da vida da mulher. Ele foi acionado pelo Copom. Quando ele chegou lá, ele deparou que era uma agressão contra a mulher. O esposo tinha agredido essa mulher ali e ele adentrou a casa ali, tentando apaziguar. E até então parece que ele deu uns tapas na orelha desse rapaz lá que tinha batido. E ficou aquela história, aí os vizinhos começaram a juntar, aquele calor e tal. E ele pegou esse marido à força e jogou na viatura lá e trancou ele lá. Aí do nada, ele contando a história, né, que eu vou abrir aspas aí, ele vem contando a história que a mulher saiu correndo lá de dentro, começou a estapear os policiais gritando: solte ele, ele bateu no que é dele. Solte ele, ele bateu no que é dele. Rapaz, ele me contou assim que ficou, assim, ele parece que foi a primeira reação dele, ficou estático, porque nunca tinha acontecido. Mas ele recebeu a ligação para ir Do lá. Copom, ele foi acionado não foi pelo por Copom. ela, né? Não, alguém, sim, pelo que ele narrou, alguém dos vizinhos ali escutou a gritaria, provavelmente ligou no 190, né? E direcionaram a viatura até lá, porque a viatura provavelmente deve ser da época também de bairros, né? Vamos dizer assim, né? E ele estava de plantão nesse dia e foi até lá essa casa aí apartar essa briga ali. E ele ficou assim, depois dessa mulher saiu gritando isso, ele parou, olhou e tal, e soltou da delegacia. Ele soltou o cara,
E ele falou pra ele, agora você vai lá e resolve com a sua mulher, porque agora aqui a gente não pode fazer mais nada, não. Entrou lá pra dentro lá, e ele só ficou de fora ali um tempo, depois eles foram embora. Mas, ou seja, ele não levou ninguém, que ele ficou tão... Ele falou assim, gente, eu fiquei tão... assim, estático no momento, a indignação dele foi tamanha, que ele acabou que soltou o marido dela e nem levou ele pra delegacia para fazer os procedimentos. De agressão, de proteção ao agressor parece bem mais recorrente do que a gente pensa, então, né? Por esse tanto de coerção, eu tenho filho, meu marido vai ser preso? Eu não tenho Dependência dinheiro, emocional. então E meu marido aí? vai ser preso. Como que funciona? É bem comum isso? Vamos dizer assim, porque depende agora, que vai ser um ponto que eu vou entrar, do ponto, que eu até tinha anotado esse ponto, que eu acho que seria um ponto muito sensível, que seria a vulnerabilidade da pessoa. A vulnerabilidade, talvez, dessa mulher, é que eu acho que é o divisor de águas. Por que eu falo nisso? Que não é financeira, né? Não foi é financeira, nem tanto financeira. Os estudos mostram que a dependência emocional é o maior ponto. Pode ser dependência emocional de filhos, pode ser dependência emocional de ser uma pessoa sozinha, sem pais, sem irmãos, sem uma pessoa para dar uma estrutura, sem os seus pilares ali. Então, isso vai muito da classe, entendeu? A classe social, entendeu? E dentro dessa classe social aí, as agressões elas acontecem em todas as esferas, do altamente rico até o mais pobre. Então, agora, o que muda muito é a vulnerabilidade dessa pessoa. E, Nilson, eu queria uma opinião sua. Tipo assim, o agente que causa a violência, na sua opinião, o que deveria ser feito? Tipo assim, igual o código de Hammurabi, não, é olho por olho, dente por dente. Na sua opinião. Bom, primeiro a gente vive num país democrático, entendeu? A gente não pode pensar dessa forma aí. Apesar que a sociedade utiliza esse método e aconteceu agora recente, mais ou menos 10 dias atrás, não lembro qual foi o estado, que um rapaz tinha pegado uma moto emprestado do amigo, e eu assim, não li bem a matéria, mas só sei que a sociedade em si achou que ele tinha roubado essa moto e utilizou essa lei de tabelião, dente por dente. Foi lá, bateu, espancou, e ele tentava explicar que não era aquilo, e deram literalmente nele uma surra, que ele foi parar no hospital, mas veio a óbito. Depois, o amigo aparece na história, porque foi atrás do amigo, porque a placa estava lá, e ele chegou, não, eu emprestei a moto para ele, não tem nada disso não, ele é uma pessoa trabalhadora, ele veio até mim, precisava da moto, eu emprestei a moto. Você vê? Então, assim, essa medida aí, eu sou altamente contra ela. Não coatuno com essa ideia, em qualquer esfera que seja, não sou contra a violência, entendeu? É difícil a gente falar, porque a gente não está vivenciando. Quem tem a vivência na prática, sente as dores. Então, quem sente as dores, ela pensa dessa forma, a maioria pensa dessa forma. Isso vale não só pela violência, pelo homicídio. Imagina alguém lá dar um tiro na sua mãe. Você vai querer matar o cara do mesmo jeito. Entendeu ali? Por que a gente pensa dessa forma? Sensação de impunidade. Os brasileiros, não é de agora, não foi pela política passada. Os brasileiros, ele vem passando por uma transição de impunidade, uma sensação que a justiça não funciona, entendeu? É uma justiça altamente corrupta. Então isso vai gerando os reflexos, isso vai gerando as revoltas entre a população. Igual a revolta hoje que está em face ao Supremo, que é a nossa Suprema Corte hoje. É errada? Você vai me perguntar, então tá errada a revolta contra o Supremo? Não sei se é errado ou se é certo. Tá certo? Não sei se tá certo também. Entendeu? Só digo para você, o Supremo não é flor que se cheira. Entendeu? Não é flor que se cheira. E só que se revoltar contra a nossa Suprema Corte, fazer bandeira para fechar o Supremo, isso é gritante.
Isso é contra a democracia, entendeu? Tem pessoas erradas? Tem pessoas erradas, entendeu? Mas o que compete nós brasileiros é tirar essas pessoas erradas lá dentro, entendeu? Porque a gente vive num país democrático. Então eu acho que a nossa legislação, principalmente no âmbito criminal, uma legislação altamente defasada, antiga, que precisa de mudanças legislativas. Era para ontem? Não é nem mais para ontem de ontem, essas mudanças legislativas. E não faz. Então o que a gente precisa fazer aí é movimento político, é força política, eleger os políticos corretos, entendeu? Para que possamos mudar essa legislação, dar mais confiança, entendeu? Na punibilidade que esse tipo de crime tem que ser tipificado com caneta pesada. Hoje não temos onde colocar presos mais, onde gera mais uma vez a sensação de impunibilidade. É isso que eu ia falar. Vai para a tornozeleira eletrônica. Apenas, por exemplo, melhorar um legislativo, né? Obviamente eu penso que a Lei Maria da Penha trouxe uma visibilidade muito maior para esse tipo de agressão, mas ela não elimina a violência contra a mulher. Sim. Né? A punição contra o agressor também não elimina a violência contra a mulher. Então, dentro desse cenário, o que a gente pode pensar, Fabíola? Porque, assim, não é apenas legislativo, não é apenas judiciário, tem alguma coisa nesse nosso cenário que está errado, né? Que precisa ser modificado. Porque eu posso fazer 15 leis. Sim, perfeito. Eu posso ser punido 15 vezes. E eu posso sair e cometer a mesma coisa, né? Sim, e eu posso simplesmente superlotar um sistema penitenciário que já está lotado. Que já está lotado. Inclusive não tem nem tornozeleira eletrônica mais. Já está em falta. O que acontece aqui? Por que você acha que é um sentimento de posse, é uma objetificação, é falta de punição? É o que, assim? Então, a gente não pode falar que é a falta de leis, né? Como o Nilson falou aqui, o Brasil é um dos países que tem mais leis, né? Mais leis, Eu acho que o que falta mesmo... Tem lei até para espirrar. Tem lei até para espirrar, exatamente. Acredito que o que falta mais é essa questão da aplicabilidade e mudar esse ideário, como você falou, pode criar 25 mil leis, etc e tal. Mas a gente deveria pensar nessa questão do ideário social. Porque, assim, tentar entender a cabeça de um agressor, por exemplo, quando ele agride uma mulher, é justamente essa sensação de posse que ele tem. Isso é meu, você é minha. E a sociedade como um todo, isso é a lei de propriedade, porque né? Tem posse e propriedade, viu? Exatamente. Então ele vai pensar que aquilo, no caso aqui a mulher, né? Vou usar esse aquilo, que para ele é uma propriedade dele, né? Então aquilo, a mulher é dele. Então, ele tem poder sobre ela, né? Então, assim, vamos pensar por que ele pensa dessa forma. O que faz o indivíduo pensar que ele é dono de alguém? Porque nós já passamos por esse período há mais de 500 anos, né? Sobre ter posse sobre uma outra pessoa. Questão social, que eu falo, desde a criação, da base mesmo. Quando eu ensino, por exemplo, que o homem vou polemizar aqui, me desculpem, mas que o homem é pegador. Quando ele fica com outras mulheres e tudo mais, ele é pegador. Mas a moça tem que ser recatada, não pode ficar com muitas pessoas. Né? Então, assim, é só um exemplo de atuar nessa base mesmo, que é uma questão de pensamento, é uma questão de formação. Isso acontece não é de agora, como a gente vê. Então, esse processo de pensamento de posse, ele vem sendo construído, é algo socialmente construído. Cultura familiar, exatamente. Educacional, política, não deixa de ser. Né? Então, assim, a gente tentar entender e atuar na base, porque a lei tem. Então, o que falta, então, a gente tentar aplicar isso de uma maneira mais efetiva. Por exemplo, quando a mulher toma iniciativa e denuncia, consegue, né, ir até a delegacia da mulher, efetuar essa denúncia, ela recebe ali o direito a ter uma medida protetiva, que é o afastamento do agressor, né, a restrição e tudo mais. Entretanto, eu estava lendo sobre esse assunto e um exemplo de morosidade da polícia, no caso. A medida protetiva foi aplicada para uma dessas mulheres, um relato que eu assisti. Ela pediu a medida protetiva, solicitou e a medida saiu em 1 mês.
em um mês muita coisa pode acontecer. Se ela solicita a medida protetiva, é porque ela está recebendo ameaças, é porque o cara está indo até a casa dela, está esperando um trabalho, está agredindo já, né? Como já aconteceu para ela buscar essa ajuda. Então, assim, são pontos de corte que a gente tem que analisar e tentar atuar nessa base. Mas eu acredito que aplicabilidade efetiva e trabalhar essa questão da cultura familiar, especificamente, para mim, é um dos pontos mais importantes que nos ajudariam a coibir ou até mesmo no futuro próximo, se Deus quiser, eliminar esse tipo de situação. Completando aqui a informação da professora, uns dados nacionais da violência doméstica no Brasil. E olha que esses dados que eu vou passar para vocês, esses números aqui, ele é do ano dezembro de 2020, ou seja, no primeiro ano de pandemia. E as agressões, elas triplicaram em 2021, 2022, que é onde teve um avanço muito grande. De acordo com os dados do Ministério da Mulher e da Família e Direitos Humanos, em 2021, aqui para 2022, foram registrados mais de 105 mil casos de violência doméstica em todo o país. Isso equivale a uma média de 287 casos por dia. Nesse mesmo período, foram registrados mais de 57 mil denúncias de violência contra a mulher pelo canal de atendimento, que é o Disque Denúncia, que é o 180. Então, sim, são dados alarmantes. E também dados que eu tenho aqui não tão atualizados, aqui, que teve um índice de aumento muito grande. Principalmente que teve, observando que a gente gosta de legislação no Brasil. Vou ver aqui a minha cabeça agora, questão condominial aqui. Condomínio, prédio aqui. Briga em casa correu bastante. Porque até então, antes da pandemia, o marido saía cedo, a mulher saía cedo e eles chegavam à noite. 7, 8 horas da noite. Ficavam ali 3 horinhas resenhando e dormia. Entendeu? Ou seja, não tinha tempo de gerar tanto conflito. E veio a pandemia, né? O coronavírus, isso que afetou em todos os pontos aí. Vamos dizer, se a pessoa era um empresário, ele viu o seu comércio de portas fechadas por decreto, sendo obrigado a fechar. E quando ele olha, a sua despesa vai lá em cima, porque ele talvez tem 30, 40, 50 funcionários. Aí ele já pensa, nossa, desses 40 funcionários com a família, eu vou movimentar 100 pessoas que dependem de mim. O cara começa a surtar. Aí vai para casa surtado, que ele já está em casa talvez ali. Mulher também já não está muito bem. E começa as discussões. Dentro de um condomínio ali, isso agravou de uma maneira que teve que legislar, o Congresso teve que fazer lei para obrigar o síndico a fazer a denúncia. Aquele ditado, marido e mulher, não se mete a colher. Entendeu? Todo mundo ouvia as gritarias nos condomínios e a omissão. Eu moro em condomínio, eu moro em prédio. A pessoa de cima arrasta uma cadeira, parece que está abrindo o meu piso. Você imagina na gritaria, entendeu? Ali. No meu condomínio já teve isso. E depois, assim, foi bem rápido a situação. E no outro dia, eu fiquei sabendo que, pra você ter noção, eu tô no 9º, foi 7 andares acima do meu. E eu escutei a gritaria ali. Uhum. Então, assim, a legislação veio para obrigar os síndicos a fazer a denúncia. Para deixar de omissão. E o síndico, se não fizer, ele vai responder. Entendeu? Porque o síndico, ele responde pelos seus atos civilmente e criminalmente. Entendeu? Então, teve que fazer normas para obrigar ao síndico a fazer a denúncia. Que seria uma coisa de senso. Entendeu? Que seria uma coisa moral. Entendeu? A questão social. Aí entra a questão da ética e moral. O que é ético para um não é ético para o outro, o que é moral para um não é moral para o outro.
entendeu? Então teve que ter normas para obrigá-los ao síndico a fazer as denúncias. Que tinha que ser feito, de fato, né? De fato, entendeu? Moral, entendeu? De fato cívico, a pessoa chegar e não digo talvez ir lá e quebrar a porta do cara, mas acionar os agentes, entendeu? Ali a força de segurança, para que eles possam ir até a residência e tomar suas providências que eles acharem necessário. Você contou, né? O policial recebe uma ligação, Isso. bate na porta, bate no marido, aí a esposa fala assim... Batendo no pé dele. Você acha que vai se tornar comum, ou se torna comum, por exemplo, quando o síndico ele tem a obrigação agora de denunciar? Esses casos podem acontecer novamente, né? Sim, sim. Assim, o síndico como um vizinho. Na verdade, obrigação. os estudos mostram também que quem dá um tapa uma vez, o tapa vai vir depois, não cessa. A mulher que apanhou a primeira vez, tá achando que o marido não vai fazer o mesmo ato? Vai. É a questão do ciclo da violência, né? Então porque isso é um tapa que talvez foi, ou alguma violência, sim, um tapa, um empurrão, alguma palavra mais ofensiva, algum xingamento na relação, verbal, né? Que seja verbal, vai tonalizando para outros meios. É muito difícil, dentro de uma agressão familiar ali, chegar e já tomar a medida já contundente. Sempre tem um histórico. Sempre Sim. tem a forma de começar. É esse entendeu? ciclo da violência mesmo. Porque assim, vai começando a cair num ciclo vicioso. Sim. É igual você tá no relacionamento, o esposo, a mulher sempre fala gritando com a sua esposa, ou com a sua namorada, vamos dizer assim, né? Ali gritando, ofendendo ela, vai pegar uma caneta. Não, sua burra, é aquela outra caneta que eu pedi para pegar. Entendeu? Sempre essas palavras que diminuem a força da mulher, isso aí vai tomando corpo, vai crescendo e aonde chega ao extremo, que pode ser até o homicídio ou até mesmo a violência. Esse é um ponto interessante, porque assim, as mulheres que nos ouvem, né, saibam tentar identificar esse ciclo. Então, tudo começa com atenção, isso que o Nilson falou, né? Então, agressões a priori consideradas mínimas, né? Só um xingamento, uma ofensa. Eu que fui desatenta mesmo, né? Sua burra, não é essa caneta. Nossa, já falei 1000 vezes, tá vendo? Não consigo lidar com você, isso é difícil demais. Então, vai incutindo esse pensamento. Então, assim, essa questão da atenção, logo depois da atenção é a violência em si, então, a agressão física, ou seja, as outras formas. Depois da violência é o arrependimento. Então, aí vem, nossa, você me perdoa, eu não queria te bater. Não estava no bom dia. Eu não estava no bom dia, exatamente. Foi a empresa, hoje minha cabeça estava pesada, muito problema, você entende, né, meu amor? Tô fazendo isso pela gente. E aí, depois disso, do arrependimento, o carinho. Aí vem a parte como se fosse um reforço positivo. Entra o financeiro, começa a dar as coisas. Aí dá um presente. O que faz com que a mulher, por exemplo, fale depois, ele me bate, mas ele é um bom pai. Mas ele coloca comida em casa, mas ele cuida das crianças, Nunca mas não deixou me falta cortar a energia, que eu já escutei não me isso também. falta nada. Eu já escutei né? Então, isso. ele é um bom marido, tem esse problemazinho aí que eu posso deixar de lado, porque ele supre as nossas necessidades, né? Aí o ciclo recomeça, depois do carinho, a atenção, e aí isso vai ficando mais frequente, como se fossem contrações mesmo, né? Então, a cada vez isso vai acontecendo com uma frequência menor, né, vai ficando mais assíduo até chegar no ponto culminante que é o feminicídio. E isso acontece com qualquer mulher. Branca, negra, asiática, rica, pobre, qualquer sem mulher. formação, com informação. doutora. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E também tem um agravante que seria o parceiro ser alcoólatra ou dependente químico. Isso também é um potencial agressor. Então, no momento, o gatilho ali é a agressão contra a mulher, entendeu? Então, por isso que não tem a classe. Entendeu? A violência doméstica então é só para as mulheres, não tem assim, para o gênero masculino ou para as crianças, entendeu? Para os idosos, é só para as mulheres? Vamos lá. Uma boa pergunta, viu? Essa aí. O homem, por exemplo, agredido, ele pode procurar uma delegacia da mulher
e fazer uma ocorrência? O que você acha? Perguntando. Antes de eu te responder. Não? Então vamos lá. Fazer uma introdução, foi quando iniciou a Lei Maria da Penha. Teve alguns juízes, bem no início, que concedia ao homem os benefícios da lei, a proteção da lei, entendeu? Depois disso chegou a discussão no STJ se enquadrava ou não esse homem na proteção ali. E hoje o entendimento já, entendeu? Não é pela lei aqui, mas o entendimento jurisprudencial que a gente fala dentro do ordenamento jurídico, que é que o homem ele não está amparado pela Lei Maria da Penha. Por que o homem não está amparado pela Lei Maria da Penha? Pelo seu artigo, por causa da lei 11.340 de 2006, no seu artigo 2º. A lei, que eu já li ela, mas eu posso repetir, ela só vou pegar o início. Ela fala o quê? Toda mulher. Ela já inicia assim, de cara. Artigo 2º, toda mulher, e ela segue o texto de lei ali. Então, nessa forma reversa, que a gente costuma dizer, o homem, ele hoje, pelo entendimento jurisprudencial, não se enquadra nessas agressões. Caso o homem ele seja agredido pela mulher, porque tem, também eu conheço casos, entendeu? Eu conheço casos aqui em Goiânia, que a mulher era uma lutadora, e pegou o rapaz lá e deu um cacete nele lá, entendeu? Não sei o motivo aí, e ele se beneficiaria pela lei? Não. O que ele pode ser feito, então? É procurar, sim, uma delegacia, entendeu? Ali, ele vai fazer, não a delegacia da mulher, uma delegacia do seu bairro, do seu distrito, e fazer uma ocorrência, entendeu? De lesão corporal, vamos dizer dessa forma. Aí ele vai ser encaminhado até o ML para fazer os exames ali, e depois vai se abrir-se um inquérito, dependendo da lesão, um inquérito policial, e esse inquérito policial, o delegado pode remeter ao Poder Judiciário ali e pedindo que seja aplicada a lei. Só que não é a lei da Maria da Penha, e sim do Código Penal. Entendeu? Que então um pouco uma diferença entre um e outro. Entendeu? A lei, ela não se enquadra dentro da lei da Maria da Penha, mas a Maria da Penha se enquadra dentro do Código Penal. Entendeu? Ali. E com isso, caso o juiz aceite a denúncia feita, vamos dizer assim, dessa forma, do inquérito policial pelo delegado, o juiz vai encaminhar ali, já vira uma ação criminal, que pode ser pelo juizado, agora, que é o crime dependente de menor potencial ofensivo, onde poderá fazer as transações penais ali, ou se encaminha mesmo para uma das varas criminais da comarca de Goiânia. Aí ele vai responder ela vai responder pela agressão que ele fez contra o seu parceiro. Aí tem que saber qual é o tipo de agressão para saber a punibilidade. Agora eu volto, antes de você me fazer uma pergunta. Eu vou fazer duas, na verdade. Então segura ela aí, porque eu gosto muito desse tema. Porque ele entrou num tema para mim, que eu até já escrevi um pouco sobre ele, que é a vulnerabilidade. Por que a vulnerabilidade? A vulnerabilidade, agora é uma opinião minha, tá bom? Aqui aos alunos, seria uma visão minha aqui. Essa Lei Maria da Penha, ela tinha que ter algumas inclusões. Principalmente a inclusão do homem, sim, poder ser protegido pela Lei Maria da Penha. Só que aquele homem vulnerável, não é qualquer homem aí. É o homem vulnerável. O que pode se enquadrar dentro do homem vulnerável ali? Vários aspectos, entendeu? A sua dependência química, alcoólica, entendeu? Ali, o estado de pobreza dele. Isso gera, sim, uma vulnerabilidade, uma classe social ali, entendeu? Que eu acredito que a gente acrescentando essa proteção dentro da Lei Maria da Penha, eu acho que a gente conseguia abranger mais a proteção. Porque também o homem agride. E a mulher também agride esse homem ali. E a mulher tem um amparato ali. E o homem não tem um amparato naquele momento. Ele tem que procurar outros meios dele.
Eu acho que essa vulnerabilidade, ela tem uma extensão muito ampla. Se eu for falar cada espécie dela, a gente vai um debate aqui bem mais aprofundado. Mas essa vulnerabilidade de classe social, ela impacta de forma contundente nas populações mais fragilizadas, entendeu? Porque a violência, a contundência, ela está nas classes mais baixas. Nas classes mais baixas que está essa violência. Claro que elas são em todas, mas a classe mais baixa, e principalmente a mulher. No ano passado, foi 89,2% do registro de violência contra a mulher, entendeu? O homem, praticamente nada. Então eu acho que, na minha opinião agora, eu acho que deveria sim, pelo estado de vulnerabilidade da pessoa, o homem poder ser protegido pela lei e ter também as suas proteções pela lei, que é o distanciamento, a mulher, por exemplo, não chegar perto daquele homem ali. Então, também seria importante a questão social para isso. Talvez a gente esteja tangenciando, mas eu preciso tirar essa dúvida agora, porque você falou uma coisa que me deixou curiosa. Em relação às assistências, por exemplo, que a mulher tem quando ela faz essa denúncia, me fala quais são as assistências que a mulher tem que o homem não tem aqui. Por exemplo, essa medida protetiva é uma delas, né? O homem não tem essa medida protetiva, ele não tem uma outra forma de manter essa mulher distante dele? Algo que uma outra lei que o ampare, que mantém essa distância? O homem não. Não tem. Não. Ah, tá, isso é interessante. Por que não tem? Porque volta naquela resposta, porque ele vai responder em uma outra circunstância pelo Código Penal. Então, não há uma outra... Não, ele não uma tem. outra forma de que ele possa manter esse distanciamento. Não tem, entendeu? Então é isso que eu falo para você, a questão de vulnerabilidade de classe. Aí vamos pegar aquelas classes bem pobres, que ficam em lixões, igual a gente tem, que tem ali, ó, que é drogas, álcools ali, brigas por qualquer coisa que seja, por comida, que as brigas são pesadas ali, entendeu? O homem bate, a mulher talvez vai lá e espanca o homem também, e não tem esse distanciamento do homem para a mulher, entendeu? Só o modo inverso, que a mulher que vai ter o direito do homem não se aproximar. É uma questão social também, né? Porque, por exemplo, a mulher tem casa de abrigo que ela pode ir, assistência jurídica, né? Assistência social. O homem, ele não tem ainda na lei. Não. Por exemplo, você vê, pela legislação, pela Lei Maria da Penha, uma série de assistências que tem. Porque a legislação em si já fala que tem que ter. Não é porque o Estado foi bonzinho em fazer. Porque se não tivesse na legislação, o Estado não iria fazer. Entendeu? É uma obrigação fornecer. Isso. Por exemplo, assistência social, a mulher em situação de violência, ela tem. Olha para você ver, o programa de transferência de renda, Bolsa Família, sim. Auxílio moradia, entendeu? Auxílio para até deixar o seu domicílio em caso de violência, tem. A assistência psicológica, entendeu? O SUS, ele é obrigado a dar a essa mulher uma assistência, sendo que uma outra pessoa for até o SUS precisar de um psicólogo, o SUS não tem. Não tem, facilmente. Mas não é comum que as mulheres recorram a esses direitos, né? Isso é comum, porque me parece que falta um pouco de informação, principalmente para as pessoas com pouca orientação educacional, né? Isso, porque aí eu volto para você, essas orientações, aí é onde eu volto à questão de novo, que eu introduzi no tópico anterior, que é a questão social, da vulnerabilidade da pessoa, da classe social que ela se encontra ali. Se tiver uma classe social mais elevada, ela sabe onde tem que ir. Mas ela nem vai procurar também, se ela tiver ela não tem essa eu pego necessidade. as coisas, alugo um apartamento, isso, saio de lá e vou embora, mas não resolve. Não resolve. Tem casos que aconteceu em Brasília agora, entendeu? Isso aí envolveu uma série de situações. Foi até um cliente do nosso escritório que a gente divulgou para ele em Brasília. Ali, pra você ter noção, esse cliente está até hoje, ele está recluso, ele está detido ali. Iniciou para um divórcio altamente litigioso, uma briga esquisita, mas nunca até então teve agressões ali, entendeu?
E é uma pessoa muito rica em Brasília. Teve o seu divórcio. A partir disso, depois começou o divórcio litigioso, sempre tem as suas brigas, né, ali. E o negócio começou a desandar em falas, em agressões verbais, hoje em mídias sociais, a exposição da pessoa. A mulher ali procurou agora uma delegacia da mulher em Brasília, na época, né, não foi agora, na época, e ela conseguiu as medidas protetivas que cabia a ela naquele momento. Você tem noção? Ela estava em Angra dos Reis e ele estava em Angra dos Reis, cada um dentro do seu iate, o poder aquisitivo deles. E chegou lá. Vamos terminar, vamos. Pega um iate, eu fico com outro. Esse cliente nosso estava em uma ilha, lá em Angra dos Reis, ali. E do nada, chega um outro iate lá. E quem que era que estava lá? A ex-mulher. Que estava lá. Deus. E ela já chegou lá. Você tem que sair dessa ilha, porque eu tenho medida protetiva, não pode ficar, tem um distanciamento, você está descumprindo. Aí a parte do cara agora que era o nosso cliente, não, a gente chegou aqui primeiro, eu não tenho que sair não, você que chegou agora. Aí a turma parece que já estava meio alterada, e um dos amigos lá começou a fazer uns gestos obscenos para essa mulher lá, mostrou alguns órgãos genitais lá para ela na época, e o negócio pegou o corpo, e essa mulher sai. Do nada, 3 dias depois, ali, chega uma pessoa lá, você que é o fulano, tá, o ciclano, que eu não vou citar nomes aqui, falou o nome dessa pessoa que foi o nosso cliente, fala o nome dele completo, ali, mandou vir aqui acertar as contas pela discussão que teve lá na ilha, e deu uma surra nesse rapaz, mas bateu com gosto, e esse rapaz vai à delegacia, e chega na delegacia, tô vindo aqui porque eu apanhei, aconteceu isso e isso, e o rapaz falou que foi amando do fulano, falava o nome completo dele. E que fez, o fulano, era o nosso cliente. Armaram uma casinha para ele, ele não mandou fazer nada disso. Ele descumpriu a medida protetiva, e chegou a informação o juiz de Brasília, que o juiz de Brasília mandou uma ordem de prisão dele. Hoje ele foi preso em fevereiro, né? Que é isso que aconteceu em janeiro. E a gente até o momento, os advogados lá do escritório não conseguiu soltá-lo. Tá recluso ainda por causa disso. E foi armado. Você vê a própria mulher, olha pra você ver a classe social dela, que era um avião, uma mulher muito influente em Brasília. Muito influente, armou pra ele. Você acha que ele está preso e ele foi preso pela influência que ela tem? Sim. Ou isso é comum, por exemplo, em classes menos favorecidas? Não, pela influência. Sem sombra de dúvida. A gente chega à conclusão que é pela influência dela, entendeu? Ali. Influência em todos os aspectos, viu? Em todos os aspectos. Agora eu tenho 3 perguntas. Eu tinha 2, mas... Acumulou. A primeira é o seguinte, né? Eu, enquanto homem, não posso denunciar, por exemplo, um crime de violência na delegacia da mulher. Necessariamente, obviamente, né? Eu estou falando de lugares onde há delegacia da mulher. Necessariamente eu, enquanto mulher, tenho que ir na delegacia da mulher? Quanto mulher? Ou eu posso denunciar em qualquer delegacia, considerando que eu tenho uma delegacia, por exemplo, na minha região? Vamos lá. Em Goiânia, você tem que ir para a delegacia da mulher. Você indo na sua delegacia da região, ele vai te remeter para a delegacia da mulher, porque especializada. Isso é qualquer âmbito, entendeu? Vai te remeter, então, roubou meu carro, delegacia da sua região vai te remeter para furto de roubo, entendeu? Ele vai te remeter para essa delegacia especializada do crime. Por quê? Porque é portaria do estado de Goiás. Ali, é uma portaria que tem. Então, automaticamente, quando você chegar na delegacia do seu bairro, do seu distrito, ali, o delegado vai orientá-lo, ou até mesmo pode pedir que os agentes encaminhem essa mulher até a delegacia especializada, que é a delegacia da mulher em Goiânia, que funciona 24 horas. Sempre tem alguém lá. E lá é onde vai te dar todo o suporte. Aí a legislação também, nesse ponto, já deixou bem claro e específico no seu artigo, no capítulo 3, no artigo 10, que deixou de forma taxativa de como que se dará o atendimento pela autoridade policial. Então tá aqui, de forma taxativa, o que o policial tem que fazer. Por isso que o policial não pode ser omisso.
não tenho dinheiro para pagar Uber, não tá passando ônibus, eu posso ligar para a Polícia Militar para que a Polícia Militar me leve para essa delegacia? Sim, ela te leva lá. Porque tem que te dar proteção. O Estado, ele tem que te proteger. A polícia vem, o policial militar vem, que é a Polícia Militar do Estado de Goiás, que tem um pouquinho de diferença da Polícia Civil. Polícia Civil é a Polícia Judiciária, entendeu? Então a Polícia Militar, ela vem, te faz a proteção, te acolhe naquele momento e te leva até a delegacia. Pode levar os dois, tanto o agressor como a mulher, talvez o agressor bate e foge, ele leva a mulher até a delegacia especializada, aonde se instaura já os procedimentos ali de proteção, de investigação, oitiva de testemunha, dependendo do que ocorreu de forma imediata, e instaura conforme já precentua o artigo 10 e os seus incisos aqui. Beleza, então a primeira, eu tenho que ir na delegacia da mulher. Sim, essencial. A segunda, a Lei Maria da Penha serve exclusivamente para as mulheres? Ou existe algum outro público, por exemplo, quando a gente fala de pessoas trans? As pessoas trans são defendidas também por essa lei? Vamos lá. Outro ponto também, uma pergunta de extrema relevância que está acontecendo bastante, que é a questão do feminicídio ali, que é a questão da agressão da mulher. As pessoas trans, em regra, ela se enquadra no feminicídio. Essa é a regra. A exceção, se ela está no seu âmbito familiar. É o âmbito familiar que vai dosar se ela vai se enquadrar dentro da violência doméstica, dentro da Maria da Penha ou não. Se ela, dei até o exemplo no início aqui da nossa conversa para a professora, no acidente de trânsito, 2 carros batem e chega ali, vem essa discussão, calor ali do acidente, e talvez o homem comece a agredir de forma verbal essa outra pessoa dentro do carro, que seja pela sua cor, pela sua raça, pela sua crença, né? E vai lá e agride ela. Ela vai responder, o homem vai ser detido e responder pela Lei Maria da Penha? Não. Aí ele vai responder pelas agressões e pelas falas dele, além do acidente de trânsito, pelo feminicídio dele. Aí dentro do feminicídio, depende de se a agressão ela foi verbal ou não, se foi uma agressão que houve dolo, aí vamos dizer se é um dolo culposo ou não, aí já é outra esfera que eu começo a especificar, que vai saber por qual enquadramento dele, o Código Penal ou vamos enquadrar pelo feminicídio. A gente tem que dosar mais na prática, na vivência prática do ocorrido. No âmbito agora dos transexuais, a questão relação de família ali, foi agredida pelo seu parceiro, entendeu? Ali. Ela pode se enquadrar? Pode, aí já pode. Ela se enquadra, entendeu? Pelo texto originário, pela lei 11.340 de 2006, que você vê, é uma lei recente, tem 17 anos. Não é uma lei velha. Pegando o nosso Código Penal, que é da década de 70, que nunca mudou nada, entendeu? Então, essa aqui ainda está engateando, essa lei aqui. Ela não falou nada, porque até mesmo naquela época era um outro cenário, né? Assim, não contemplou essa situação. Mas ela deixou meio que algumas cláusulas em aberto aqui, que na verdade toda a legislação tem isso, que é as brechas, né, que muita gente costuma falar, foi na brecha, e aqui também foi, que fala, por exemplo, até no seu artigo 2º, onde fala que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, aonde começa então a entrar o trans. Aí, o que aconteceu? Então o trans pode ser beneficiado hoje em dia? Sim. Transexuais, mulheres transexuais também podem ser vítimas e ser protegidas também. Tanto pela lei do feminicídio, que é a lei 13.104 de 2015. Também entendeu? Super recente. E super recente, essa lei ali, que estabelece o homicídio das mulheres de uma forma violenta. E pela lei Maria da Penha. Por que eu falo isso? Porque teve um julgado agora recente do STJ,
que falou, que foi lá da 6ª turma, que ocorreu em abril de 2022, esse julgado, ele estabeleceu que a Lei Maria da Penha se aplica aos casos, quer dizer, que o feminicídio se aplica aos casos da Lei Maria da Penha, da violência doméstica ou familiar de mulheres transexuais. Considerar, daqui, ó, abre aspas, considerando que, para efeito de incidência da lei, mulher trans é mulher também. O colegiado deu provimento ao recurso do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma transexual nos termos do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, após ela sofrer agressões do seu pai no âmbito familiar. Como que esse crime era caracterizado antes? Dos Porque trans? tem um país que é o lugar onde mais se assassinam, né, pessoas trans no mundo. Pelo Código Penal, homicídio. Você vê, a lei do feminicídio, ela é de agora. Não era visto uma relação de gênero. Não era visto. Embora tivesse, Mas não tinha legislação tinha específica. uma nomenclatura, né? Que era o femicídio. Não, sim, mas não tinha a motivação do gênero. É, que eu falo assim, Pra não tinha justiça, legislação. Não tinha Pro legislação. agressor, claramente tinha, né? Entendeu? Na maioria dos crimes. Vê, a lei ela é de 2015. Essa lei do trans. Então ela é de 2015, essa lei. Então acaba que, na época, era enquadrado no Código Penal de 70. Muita gente deve morrer com essa lei, né? De pessoas trans sendo defendidas. E a última, por enquanto, né, pergunta, é sobre mídia social, assim. Porque eu posso vir aqui, verbalizar um discurso de ódio, eu posso te agredir fisicamente, mas hoje nós temos um outro cenário que são as mídias sociais. Eu posso te expor nas mídias sociais. Essa semana eu vi o caso de uma moça que tinha determinada intimidade com o marido, que se espera, né, que os companheiros tenham intimidade, e ela mandava algumas fotos a pedido, pensando que, pô, é meu marido, eu confio. E aconteceu alguma coisa que eles se distanciaram e ele simplesmente resolveu divulgar as fotos dela. Isso tipifica, por exemplo, mesmo eles estando separados, violência doméstica? Essa exposição da mulher? Sim. É igual a história do ex-namorado ir lá e agredi-la. Entendeu? Tipifica da mesma forma. E se tratando de mídia, a gente está num debate neste momento no país, no Congresso, sobre a regulamentação das mídias sociais. Que as mídias sociais hoje, ela não existe normas. Todo mundo faz o que quer. Não tem pai, não tem mãe, não tem punição. Tem até aquele senso comum de que a internet é uma terra sem lei, né? Exatamente. Então... Aí, a punibilidade está recaindo aonde? No Código Penal, porque não tem legislação específica. Uma legislação de 70 que não tinha nem internet. No marco de 2023. Então, há urgência na regulamentação. Sim, é de extrema importância a regulamentação da internet. Dando uma forçada, a gente poderia inserir dentro tanto da violência doméstica, dentro da violência moral, esse tipo de exposição? Sim, porque a exposição dela também está violando a honra da pessoa, que também é tipificada pelo Código Penal, entendeu? Isso aí. Mesmo que foi violado, uma exposição aconteceu na internet, tem normas para isso, entendeu? Que é a violação da honra, da imagem da pessoa. É crime cibernético que a gente fala, também né? tem. Que está sendo modificado também agora para essa regulamentação. Então, a exposição, ela responde sim, entendeu? Mesmo sendo pelo ex dela, sendo pelo atual, sempre vai ter sim a responsabilidade. Houve um vínculo, né? Houve um vínculo afetivo. Vínculo afetivo vai se responder. O pai... Existe uma duração de vínculo afetivo? Por exemplo, nós namoramos um mês. Sim. E eu faço essa exposição. Vínculo afetivo. Aí você vai depender. Como é que a gente determina o vínculo afetivo? É a insistência que você procura a pessoa. Se você continua ainda no encalço dela, você está no vínculo afetivo dela ali.
Entendeu? O vínculo afetivo, tem vezes que tem gente que demora 1 ano para conseguir romper a relação de fato ali. Mesmo não estando junto, mas sempre tem esses vínculos. Na procura, mandando hoje mensagem pelo WhatsApp, ali mesmo que a outra parte não corresponde, mas continua a Utilizando os insistência. filhos como chantagem. Colocando os filhos no meio disso aí. Então, sempre, então, assim, é onde determina o vínculo. Eu tenho mais. Eu vou fazendo perguntas. Vocês não falam, eu não paro de falar, não. Antes de começarmos o quadro, a gente estava falando que Goiás, né? Vamos falar de Goiânia, é uma cidade relativamente tranquila. Eu não acho isso, mas dados apontam, Disse né? que, né? Eu não sei Exato. quais são esses dados, quem escreveu isso, mas Goiânia é uma cidade relativamente tranquila. Como que o nosso estado, como que a nossa cidade se comporta em relação à agressão contra a mulher, tendo em vista o resto do país? A gente está ali na ponta falando assim, realmente nós somos agressores, ou a gente está falando que não, nesse estado, nessa cidade a gente protege as mulheres? Depende do ponto de vista. Se você for perguntar isso pro nosso governador de estado, ele vai falar que vai te dar uma proteção total contra as mulheres. Se você for perguntar para as mulheres que estão sendo agredidas, ela vai falar que não existe proteção nenhuma ali, entendeu? Porque mesmo que ela procure a delegacia da mulher, tenha suas medidas protetivas ali, a proteção de fato, ela não existe. Ela vai ter a sua medida protetiva de distanciamento, mas o agressor, a qualquer momento, ele pode bater nas portas dessa mulher e agredi-la. O que cabe a ela? Acionar a polícia. Aí sim, ela já tem um número de forma direta agora, entendeu? Não é ela vai ligar no 190? Não. Ela tem um número de forma direta que ela vai poder ligar. Tem sistemas que apita, porque a pessoa, se ele estiver usando tornozeleira, a parte tem um sistema que comunica a ela que essa pessoa, né, que está sendo monitorada está nas proximidades dela. Automaticamente ela já visualiza e aciona as forças policiais para ajudá-la. Hoje o estado de Goiás, a Polícia Militar, já tem um batalhão específico, que é o Batalhão da Mulher, que atende casos e especificidades de forma urgente. Para isso, específico para quê? Para proteção das mulheres. Mas qual que é a proteção? Só quando é acionado. Então, eu tô falando de uma pós-agressão, possivelmente, né? Mas e os nossos dados em relação à agressão? A cidade de Goiânia, o estado de Goiás, é um estado que realmente trata bem a mulher. Eu não tô falando do ponto de vista, assim, pós-agressão, mas assim, as mulheres se sentem seguras nesse estado ou a gente realmente é o estado que agride mais as mulheres do que o estado do Rio de Janeiro, que o estado de São Paulo? Goiás, hoje, ela se enquadra no cenário de criminalidade num ponto da curva abaixo. Vamos dizer assim, já foi um estado bem mais violento, bem mais em todos os aspectos, principalmente assim, porque eles falam, como que é feita essa medição? É por índice habitacional, a cada 100 mil habitantes ali. Então, aí faz um índice principalmente de homicídio, entendeu? Quando é o que porque assim, gosta de dar mais atenção, né? As mídias e tal. Então, há mais ou menos uns 7 anos por aí, o estado de Goiás ele estava no ranking dos estados mais violentos a cada 100 mil habitantes. Pra você ter noção, Goiás estava competindo com Rio, São Paulo e Minas. Isso aí. Hoje, o cenário não é mais esse. O estado de Goiás não faz parte desse rol de estados violentos por homicídio. Agora, Por homicídio. homicídio. Voltando agora à pergunta do professor, dentro da relação de agressão entre a mulher, Goiás faz parte da ponta de cima. Está entre os estados mais violentos. É um estado que perde para parte ali do Maranhão, lá mais para a ponta do mapa, ali do final da região do Nordeste, ali, que eles pegam mais lá para cima. A região ali do Pará. Então, o Goiás, se eu não estiver enganado, ele estava em 3º lugar, quando a última vez que eu olhei, no ranking de agressões dos estados mais violentos, que gera violência contra a mulher. Não é uma boa posição, né? Soltamente, né? Que a gente... O estado de Goiás, assim, eu vejo que ele é um estado machista.
Eu acho o estado de Goiás um estado machista, entendeu? É uma cultura machista, uma cultura de coronéis aqui, entendeu? É, de pessoas brabas demais. Você sabe com quem você tá falando? Exatamente, Tem entendeu? muito isso. Uma carteirada, Essa entendeu? pegada. Carteirada que reina, né? Principalmente interiores. Por quê? Poder aquisitivo, influência. Mas isso tudo envolve, eu vou falar mais uma vez, a questão assim, de socioeconômico, que se envolve aquela história assim, política. É, O histórico que eu social falo assim? também, né? O que eu falo nesse ponto? É a questão assim, pessoas ricas financiam políticos, entendeu? Então, sabe com quem que você está falando? Talvez meu pai é um político, por exemplo, entendeu? Ou meu pai hoje é um policial. Vou ficar ali. preso, não. Vou ligar aqui pro Meu pai é um juiz. Nós tivemos o caso esdrúxulo agora do Paraná, que um rapaz de quase 60 anos de idade, casou com uma menina de 16 e empregou a mãe da sim, menina, sim. né? Sim, você tem noção. Agora ele exonerou a mãe da menina, porque ele é ético. Mídia, né? A Né? mídia Porque foi ele é em cima, né? Porque assim, a gente tem no Brasil a quinta força, entendeu? Que a gente costuma falar. É a A gente mídia. vem, que é a mídia, né? Vem, vamos supor assim, o judiciário, o executivo, o legislativo, né? Então acaba que é o Ministério Público e vem a mídia, a quinta força que a gente tem. A mídia ela é essencial para o nosso país hoje, é essencial. Agora, como que conduz a matéria? Aí já é outra história, um outro debate também. Se a forma que está sendo conduzida a notícia te leva ao erro, te leva a concluir que seria aquilo, aí é uma outra discussão. Mas que a mídia ela é de extrema importância para o nosso cenário hoje, sem sombra de dúvida é. As redes sociais, elas deram muita visibilidade para quem não tinha voz midiática, né? E eu tô falando de negros, eu tô falando de pessoas pobres, de nordestinos, grupos tidos como minoritários, embora não sejam, né? O que vocês acham? Fabíola, você acha que depois de resolvido o caso, obviamente, mostrado, fulano realmente me agrediu, foi comprovado, ele tá preso. Você acha que esses crimes, eles devem ser expostos na internet a fim de fazer com que outras mulheres também criem força e denunciem? Porque nós tivemos, por exemplo, aqui no interior um caso, né, de um cara que se valia da religião para poder abusar de mulheres. Uma denuncia, a outra denuncia, a gente Foi cria, uma né? cascata, né? Você acha que isso ajuda a diminuir esse tipo de violência? Fala, ó, isso está em visibilidade, eu posso denunciar. Sim, eu acredito que sim. Realmente é algo que torna mais visível e acaba inibindo esse agressor, por exemplo, essa pessoa de começar uma agressão ou de continuar uma agressão. Particularmente, eu entendo que talvez essa visibilidade não seja o motivo pelo qual ele deva parar. Ele deve parar porque é errado, né? Porque não é algo que se faça. Mas como a gente tem essa ferramenta a nosso favor, por que não utilizar? Né? Quando a Maria da Penha vai lá e tem aquele ímpeto de denunciar e lutar pela própria vida, o pensamento que ela teve, mesmo que nós não tivéssemos uma incidência muito grande de utilização da internet, por exemplo, foi justamente nesse sentido. A voz que ela colocou ali para fora e falou, foi justamente para que outras mulheres não passassem pelo que ela passou. E ela fez isso no momento em que nem todo mundo tinha acesso à internet. Então, assim, vamos pensar agora no ano de 2023. Por exemplo, aqui na turma, no Colégio Metropolitano, tem um aluno na turma do 8º ano que não tem celular. Quase 99% da turma tem e só ele que não. Mas ainda assim ele consegue se manter extremamente informado. A incidência de pessoas sem acesso à internet hoje é muito baixa. Então, assim, talvez a pessoa não saiba desses direitos aqui dela. Então, quando uma mulher vai lá e fala sobre isso na internet e mostra que ela foi amparada, por exemplo, por um abrigo ou uma casa de acolhimento, ela acaba fornecendo a informação que talvez falte para aquela outra mulher tomar a iniciativa e ter força. Fala, poxa, tem uma casa de acolhimento? Por exemplo, aqui em Goiânia tem. E eu só fui descobrir quando estava fazendo a pesquisa sobre esse assunto, né? Que é a Casa Abrigo Sempre. Telefone e
endereço sigiloso, né, por motivos óbvios, mas assim, eu não sabia até fazer a pesquisa. E com certeza, não vasculhei na internet, mas com certeza essa informação está disponível, né? Então, quando uma mulher fala, ela abre esse precedente para que outras mulheres tenham essa coragem de denunciar também e saber que serão amparadas, né? Então, nossa, vai ter uma medida, vai ter um acolhimento. O que eu faço com os meus filhos? Ah, dentro dessas assistências, tem a assistência jurídica, então eu quero a guarda dos meus filhos, eu não posso sair de casa e deixar... coisas que a gente não sabe, né? Isso, e Psicólogo. deixar o meu filho lá sozinho. O que eu vou fazer? Eu não tenho creche, onde que eu vou deixar meu filho? Vou ter que trabalhar, ficava com meu marido. Essa transferência de renda, né, que foi Isso, colocada. exatamente. Então, quando ela fala, vai lá, conta o depoimento dela, denuncia na internet, conta os casos dela, outra mulher pode ter um celular na mão ali, tá passando e vê. Fala, nossa, interessante. Aí começa a pensar, então eu posso sair dessa situação mesmo, né? Se encoraja, né? Isso, se encoraja. Então, eu acho de extrema importância. Falei do que tem, né? Sim, Pra tentar absolutamente. dizer. Murilão? E, professora, você já teve contato com algum tipo de violência ou conhece alguém assim que já teve? Sempre a gente ouve esses casos, né? Sim, já tive contato, tenho amigas que já sofreram violência, tanto essas que são taxadas, por exemplo, como mínimas, uma ofensa aqui, uma ofensa ali, até agressão física, assim, né? Então, assim, quando eu ouvi, por exemplo, no tempo no período da faculdade, eu ouvi um relato desse, de uma amiga próxima. E, assim, nós estávamos na faculdade, fazendo um curso superior, subtende-se que ela teria mais informações, né, acesso a mais informações. E aí ela não sabia o que fazer. Aí a gente foi procurar o que a gente tinha que fazer, né? E aí a gente descobriu que tinha um número, por exemplo, que é o 180, que é a central de atendimento à mulher, e que ela podia ligar e fazer essa denúncia. Então, assim, espera-se que com uma formação maior a mulher tenha esse conhecimento já, né? Mas, assim, não acontece. Essa questão da informação é uma coisa bem crucial. E aí a gente fez a denúncia, né? Tratou, pediu a medida protetiva, inclusive. Então, assim, toda mulher, você pode perguntar para todas as mulheres. Nós, mulheres, sempre vamos ter alguém, um conhecido ou até mesmo a gente, que tenha passado por uma situação de violência. Acho que não existe seja família física que ou não outra, tenha, né? Não tem como. Se a gente começar a refletir para a condição de algumas pessoas na nossa família, a gente Sim, vai sempre ver. encontrar um caso. Sempre. No churrasco, alguma coisa assim, né? Posicionamento. Completando a informação, até mesmo para a gente já deixar registrado, que alguém possa escutá-lo, esse podcast. As violências, quais são as formas de violência contra a mulher aqui? Ela pode ser uma violência física, é o que a gente já tratou. Ela pode ser uma violência psicológica também. Ela pode ser uma violência sexual, entendeu? Ela pode ser uma violência patrimonial, que é a destruição do patrimônio que dentro do lar ali, objetos de trabalho, né? Então, uma série de coisas aí. A pessoa talvez é músico, ela vai lá e destrói o estúdio da pessoa ali. E a violência também que a gente falou, que é a violência moral, que é a questão da calúnia, a difamação, aquela exposição, inverdade, injúria, constrangimento. a disseminação de boatos em mídias sociais, exposições de fotos íntimas, aí isso tudo se enquadra na violência moral. Nilson, você falou uma coisa tão interessante, eu queria apenas pontuar uma das suas falas sobre essa questão da violência sexual. Porque muitas mulheres, por exemplo, estão num relacionamento e acreditam Relacionamento abusivo. num relacionamento abusivo e acreditam que o sexo faz parte desse relacionamento e é como uma obrigação para ela. Então, essa violência sexual é o fato de manter ou presenciar, né, ou fazer um ato sexual sem o seu consentimento. Mulheres que são casadas, muitas vezes têm a imagem, a ideia de que ela é obrigada a fazer sexo com o marido porque faz parte das suas atribuições como Porque se esposa, eu for traída, a culpa é minha. Isso, exatamente. Então eu preciso fazer isso para segurar o meu marido. E aí o cara se aproveita disso e acaba, por exemplo, estuprando. E aí e ela não fala, porque assim, é uma atribuição dela como esposa. Ele não me estuprou, eu sou esposa dele, né? Ele fez sexo A gente volta para aquela ideia da posse, né? Isso, Ele está exatamente. batendo em algo que é dele. Isso, eu sou esposa dele, faz parte da minha atribuição. Então, só pra gente lembrar que essa violência sexual é justamente isso, fazer, manter
ou presenciar um ato sexual sem o consentimento da mulher. Aquele famoso não é não. Você é meu namorado, você é meu marido, mas eu disse não. Então, que ultrapassar isso é uma violência. É uma dificuldade já para nós. A palavra não, né? Com certeza. Entendeu? É uma coisa que tem que ser mudada na nossa cultura, é aprender a dizer não. E ouvir, E né? aceitar, né? E aceitar. Isso, são Não, três. sem questionar. Falar, ouvir e É, aceitar. aceitar ou E não. os equívocos frequentes que tem também, continuando aí, com relação. Um dos principais equívocos aí é sobre a violência doméstica, a ideia de que a vítima tem alguma responsabilidade pelo comportamento violento do agressor. Olha o que Essa você é a me fez crença fazer. equivocada e perigosa que pode contribuir para a perpetuação da violência e para a culpabilização da vítima. Olha o outro equívoco que tem. É a ideia de que a violência doméstica é um problema que afeta apenas casais em conflito ou com baixo nível socioeconômico, que a gente já falou aqui. Na verdade, a violência doméstica pode ocorrer em qualquer tipo de relacionamento, independentemente da classe social ou da aparência de normalidade do casal. Ou seja, tem casal que na mídia todo beijinho pra cá, mas desligou a câmera ali, retirou o Instagram, é tudo diferente, né? E também muito comum pensar que a violência doméstica se resume apenas em agressão física. Na realidade, violência doméstica pode assumir diversas formas, que a gente já tratou agora, que é a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Ali. Pergunta, Murilão. Tipo assim, um caso, não sei se foi ano passado, ano retrasado, mas eu tenho certeza que foi ano passado. Uma mulher, você lembra aquela mulher que tava com o Neymar e ela falou que ele agrediu ela? E, tipo assim, eu acho que ela fez aquele vídeo e denunciou, tipo, pra ganhar moral ou algo do tipo. Aquele caso do Neymar ele foi emblemático porque, pelo menos assim, que saiu na mídia, porque aquela mulher, ela já vivia daquilo, né? Ela já era uma garota já do mundo esportivo ali. Muitos jogadores já conheciam ela. E eu acho que a sorte do Neymar foi aquele vídeo que demonstrou que ele foi agredido e ele revidou daquela forma ali. E aí questão também que disseram bastante, né? Porque é difícil assim, a gente falar, porque a gente só vê notícias, né? De televisão, a gente não vê versão, por exemplo, eu não vi versão do lado dela, eu só vejo versão do lado do Neymar, né? Que é o O que nos estrela ali. ajudaria a esclarecer um pouco das coisas, né? Então, Dar assim, visibilidade nós, para no ela caso também se advogado, a gente tem posicionar. que ter, ou sempre ouvir os dois lados, não só também nisso, dentro de um relacionamento, você tem que ouvir os dois lados, entendeu? Nunca fazer julgamentos ali. Então, no caso dela ali, pelo menos assim, o que a mídia demonstrou foi que ela queria utilizar o Neymar como escada para a carreira dela, né? Ainda mais carreira de influencer, que está tendo bastante, de mídia, de like, de seguidores no Instagram, e aonde deu ruim para ela por causa do vídeo que saiu. E o Neymar tem uma ação contra ela, né? Uma ação pesadíssima ali de imagem dele, porque ele perdeu contratos, né? Como você diz, ganhar ação ele ganha, mas ele recebeu os milhões que a ação tá pedindo, eu acho um pouco difícil dela pagar. Então, se ela não tivesse o vídeo, quem as autoridades confiaria? Olha, recai mais sobre a palavra da mulher. A mulher, nesse caso, é o ponto mais fraco da relação, entendeu aí? Mesmo ele dizendo que não... Mesmo ele dizendo, vamos dizer agora, então, o estupro do jogador brasileiro, Daniel Alves, que continua detido lá, entendeu? Ele negou até a morte que não tinha acontecido. Achou que não tinha câmeras. Sim, eu nunca vi a filmagem, mas até então parece que tem a filmagem dos atos que foram praticados ali, aonde condenou. E depois ele já foi mudando a versão dele. Ele já foi confirmando que ocorreu isso, aquilo outro, mas não era dessa forma. Mas sim, você vê que ocorreu. Não foi da forma que ele, no primeiro depoimento dele, disse. Que ele não conhecia a mulher, que não era nada disso e tal. Entendeu? Então, assim, a versão, por exemplo, ali, da mulher, dos dois casos, tem peso. Entendeu? E peso. Aí o que vai diferenciar aí será testemunhas,
vídeos, entendeu? Exames ali, exames laboratoriais, se encontra algum material genético nos órgãos genitais da mulher, que é onde vai saber a culpabilidade e rastrear se de fato houve sim essa talvez importunação, então, ou um estupro. Isso é recente, né? Porque até então, até certo tempo atrás, a versão que predominava era a versão masculina, né? Então, assim, a mulher tinha que provar que ela tinha sido realmente violentada. E muitas vezes, até com a prova dessa violência, o discurso dela era descredibilizado diante da sociedade, né? Então, assim, tem um caso, agora eu não vou me lembrar o nome também de uma moça que passou por um caso de violência, e aí demorou mais de 1 ano para ela conseguir provar, mostrando o material genético, com o exame ali que ela fez. Isso, essa, Thiago. Boate, né? Isso, exatamente. Ela ficou assim num processo super moroso, com todas as provas, mas tinha influência também, o agressor, ela lutou né? contra gente rica, né? Isso, ela lutou contra gente rica, exatamente, né? Então a influência do cara fez com que o discurso dela, mesmo amparado por todas as provas, fosse completamente descredibilizado. Ela ficou com um quadro depressivo, tendência suicida. Porque a exposição é dela, enfim, né? Isso, porque no fundo, isso também faz com que a gente volte, Thiago, naquela fala do porquê a mulher não denuncia. Muitas vezes, né? Então, por que ela se mantém omissa nesse sentido? Porque no final, ela vai ser exposta. É ela que tem que provar que ela foi violentada. É ela que tem que fazer com que o seu discurso valha mediante a sociedade. Então, vai ter um monte de gente apontando e falando, mas a roupa que estava usando. Mas ela estava se insinuando, ela estava se esfregando, ela estava querendo. Ela bebeu por quê? Por que ela estava lá naquele ambiente? Isso não é ambiente mulher, tá? Então, assim, quando ela pensa em denunciar, ela vai pensar, tudo, e isso né, passa esse filme inteiro na cabeça dela. Será que vale a pena? Eu não vou poder sair de casa mais, não vou poder olhar na cara de ninguém, minha família. Será que a minha família vai apoiar? Será que eu vou ter uma família que vai falar assim, estamos com você e vamos lutar? Ou vai ter uma família que fala assim, deixa quieto, não, e vai desonrar a família e a gente vai ficar mal falado, e aí? Então, assim, tem todas essas questões também que a gente precisa avaliar para entender o motivo pelo qual ela não fala. Que também de extrema importância a gente pontuar aqui, que seja breve, que acho que já está chegando ao fim aqui, seria a questão da importunação sexual. E está tendo muitos casos aí, até mesmo com essa questão. A pessoa está numa boate e o homem acha que pode chegar ali, abraçar e começar a dar beijinho. Então tem hoje essa questão da importunação, que também está sendo levado muito a sério aí, tem um time, vou dizer assim, de feministas, né, de mulheres lutando para isso, que é extremamente válido. Garantir que o não seja não, né? Que não seja não, entendeu? Ali, você passar numa obra e os engraçadinhos começar a falar abobrinha para ela, achando que ela tem que ouvir tudo ali de forma calada, entendeu? Então eu acho que vocês jovens, né, que são mais audaciosos, tem que ter muito cuidado com essa questão do assédio hoje, entendeu? E assédio contra as mulheres, então, mais atenção da forma que está sendo conquistado, né? Essas garotas de hoje, que pode sim gerar dor de cabeça aí para os pais de vocês, até mesmo para vocês. Eu tenho uma pergunta e um comentário final. Alguém quer falar antes? Quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria só... Não, na verdade, um comentário só. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Claro. Aí, porque eu pensei que era uma pergunta pra ele, eu faço uma pergunta e aí já vai pro comentário. Nilson, agora é sobre o direito, assim. Embora nós tenhamos leis inúmeras aí, nós temos quem faz as leis, nós temos quem cumpre essas leis. Eu sou professor Tem de... do meio ainda. Tem do meio, que é o juiz, que aplica a lei. E o que aplica a lei. Dentro da linguagem, a gente trabalha com um pouco de subjetividade em algumas questões. Existe, por exemplo, como no caso da Mari Ferrer, né? Que eu acho que é do nome que você está querendo se lembrar. Isso. Ela mesma. Existe, ou você percebe isso em alguns casos, essa subjetividade na aplicação da lei, que pode fazer com que a mulher não denuncie? Porque quando ela começa a ver esse tipo de caso,
eu perdi esse tipo de caso. Fala assim, cara, eu não vou entrar nessa também, eu prefiro ficar calada a me expor, já que eu não vou conseguir, por exemplo, punir o agressor. Existe uma subjetividade dentro do direito que faz com que as mulheres muitas vezes não denunciam? Vamos lá, não é que existe uma subjetividade aí. Talvez pela ausência da culpabilidade dentro do nosso ordenamento, que é o quê? A punição, a punibilidade daquele ato. Então, quando que a mídia, ela só noticia a ponta do iceberg. A mídia não fala do histórico de uma forma mais aprofundada do que ocorreu de fato ali. Talvez no próprio inquérito policial ele foi mal conduzido. Talvez no próprio inquérito policial teve influências para que ele seja mal conduzido. E quando isso chegue no Poder Judiciário, não chegou da forma redonda ali, entendeu? E o juiz vai trabalhar em cima do quê? Da aplicação das normas que dependendo não tem, e em cima do que foi colhido do inquérito policial. E aonde pode gerar, talvez, a excludente de culpabilidade, que é o quê? A responsabilidade daquela pessoa ali que fez a devida ofensa ou agressão. É onde a mídia começa a noticiar. O fulano fez isso, isso e isso, mas a justiça não decretou a punibilidade dele. Aí é onde gera essa sensação aí de insegurança jurídica, que as leis nossas no Brasil não funcionam aí. Então eu acho assim que tem algumas matérias que a mídia não poderia vincular. E já começou esse movimento, que é o movimento que teve aos atentados às escolas. Entendeu? Inclusive já está transitando norma no Congresso para punibilidade, porque não tem. Que as próprias mídias resolveram por um ato, não vamos noticiar para não dar publicidade, não incentivar outra. Essa ação, né? Hã? Não era legislada essa ação. Não tem legislação assim para isso. Então, assim, as mídias acharam melhor não publicar, não noticiar, para não incentivar as pessoas a começar a fazer esses atos. Né? Ninguém mais divulga então, assim, porque hoje o pessoal, muita gente hoje atrai de mídia, né? Então, nessa questão da informação, não é que a lei, ela, vamos dizer assim, ela é ruim. Claro que não estou dizendo que a legislação ela é boa ali. Mas a questão é que é um conjunto dentro do direito. Entendeu? É uma série de fatores, é uma somatória para chegar na ponta final, que é a punição. Então, se eu venho redondo de uma investigação policial muito bem feita, um inquérito policial muito bem fechado, entendeu? Ali, se eu caio ali desconsiderando o poder de influência do agressor. Isso, entendeu? Muitas vezes. Até mesmo financeiro, entendeu? Que eu não posso nem falar aqui, que eu sei de cada caso, sabe, Maria? Então, chega ali para o magistrado uma coisas mais concretas, com provas mais reais, com prova mais contundente, que não tem como o magistrado não punir essa pessoa, entendeu? Ali. Antes de finalizar, a história do Dado Dolabella com a Luana Piovani, quando aconteceu a agressão dela. O Dado Dolabella não foi punido. Não foi punido. Por que ele não foi punido agora na Lei Maria da Penha? Porque já tinha a Lei Maria da Penha. Por causa do alto poder de influência que a Luana Piovani tinha. Ela não era tão boba igual ela dizia ser. E chegaram a essa conclusão ali, entendeu? Não foi comprovado a tipicidade que ocorreu naquela época do dado contra ela. Que a Luana é uma pessoa influente. A Luana, na época, era uma pessoa global. Entendeu? Ali. Claro que também não tinha essas redes sociais de Instagram igual tá tendo em 2023. Aí, mas naquela época já existia. Então, por causa desse ponto, que ela não era uma pessoa que não conhecia, que não era uma pessoa agora anônima, que eu posso dizer, entendeu?
aonde eu volto às teses lá atrás, entendeu? Uma pessoa que eu posso dizer assim, pobre, que não tem um conhecimento do que ocorre das coisas, assim, sem informação, sem estudo ali. E o juiz não deu a punibilidade ao dado, ele excluiu, teve excludente de licitude. E o dado, naquele ato que ocorreu contra ela lá, ele não foi culpado. Aí. E a mídia não noticiou os fatos reais. Conveniente, né? Dado do Label. Fabi, você falou que queria fazer um último comentário. Sim. Sobre, para quem estiver nos ouvindo, né, passar essa informação que eu acho interessante. Nós, volta e meia, falamos sobre o canal de atendimento, que é o 180, mas também falar sobre o aplicativo que tem. Então, por exemplo, durante a pandemia, as mulheres ficaram muito tempo em casa, né? Muitas mulheres ficaram muito tempo em casa, então com aquela supervisão e aquele olhar masculino, muitas vezes você não tem condições de ligar e falar, estou passando por uma agressão, pode me ajudar? Então tem o aplicativo, né, Direitos Humanos Brasil, e também tem o Telegram. Para quem tem o Telegram no celular, é só digitar lá, Direitos Humanos Brasil, e você tem um canal aberto de comunicação com a instituição que vai te dar todo esse aparato, né, e te encaminhar e te orientar sobre o que deve ser feito. Então, só para passar para quem estiver ouvindo a gente aí saber dessa informação. Murilo, algum comentário? Não? Alguma dica? Algum comentário? Só pra gente falar pro pessoal de casa se cuidar? Dica que eu posso dizer para essa questão de violência doméstica é sempre conhecer o parceiro e procurar referências deles antes de iniciar de fato aí um relacionamento mais aprofundado, antes de a mulher trazer o seu parceiro para dentro de casa. É só jogar o telefone no Jus Brasil, gente, para ver se tem algum processo então, criminal para a gente poder saber. Tem muitos meios para descobrir. Então seria essa dica, entendeu? Porque talvez o homem, né, que vou dizer a forma homem, porque pelos dados que a gente tem, 89% das agressões partiu deles. Então, que essas mulheres, de uma forma mais anônima, façam as pesquisas, né? Aí, apesar que o amor é cego, mas eu acho sempre válido dar uma... E se atentar ao ciclo, né? Que eu não começo com espancamento, eu começo com... E se atentar também à família, pai, mãe, entendeu? Como que essa pessoa trata os seus pais, sim. Entendeu? Os avós. Então isso tudo já muito, sabe, né? A personalidade e o caráter que essa pessoa, né, que esse homem aí tem a levar. Aos primeiros sinais, se afaste, denuncie se for o caso. E por fim eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Professor Thiago, satisfação, viu, de estar aqui. Foi prazeroso estar aqui essa tarde com vocês, aqui, por esse debate aqui. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela condução. A professora Fabiola, foi um prazer também te conhecê-la aqui, viu? Muito obrigado por estar aqui com a gente. E ao aluno aqui, ó, ao Murilo, entendeu? O que eu posso dizer para você, estude, meu amigo. Conhecimento ninguém te tira. Então, traça seu caminho, gente, viu? Obrigada, traça seu caminho, que ele com certeza será um caminho brilhante. Tá bom? Obrigado mais uma vez à instituição por estar aqui. E qualquer coisa, me segue aí nas redes sociais. No Instagram é Nilson Prado, tá bom? @Nilson Prado. Tem uns conteúdo bacana. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima. Estamos sempre à disposição. Agradecer o Murilo, né? Que compôs a mesa. É difícil, né, Murilo? Tá aqui. Não, mas é parte de um projeto, né? A gente está em um lugar que a gente pode criar conteúdo, isso é importante, entender que a escola pode criar bons conteúdos e sair da tradicional sala de aula, né? E levar conteúdo para quem não tem acesso a isso. Agradeço a Fabiola, que tirou uma tarde dela para passar informações relevantes para uma galera que vai assistir porque quer assistir. Isso é muito interessante, né? Quando a gente fala de ser professor. E muito obrigado também ao Dr. Nilson, que cedeu um pouco do tempo para falar desse processo legal, né? Falar sobre o direito aplicado a essa violência contra a mulher. O que a gente espera disso? A gente espera que a gente tenha uma proteção maior sobre esse público,
uma reflexão maior sobre os nossos adolescentes, principalmente, né? Que tipo de pessoa a gente está criando, que tipo de homem a gente está criando, que tipo de mulher a gente está criando. E espero que isso aqui chegue a um bom grupo, né? Agradeço a presença de vocês, a casa está aberta, tá? Caso você queira trazer aqui outras conversas, fique à vontade. E galerinha de casa, segue a gente, transfere esse vídeo aí, manda para milhões de pessoas, porque a gente fica por aqui com mais um AI. Isso pode? Até mais, galera.